A história começa com um rei demônio maltrapilho preparando seu feitiço mais poderoso para acabar com o protagonista. Lançando um olhar assustador para Leon Klein, o monstro riu e gritou que esse era o fim. Imediatamente após dizer essas palavras, ele lançou uma enorme bola de fogo direto no cara parado ali. No entanto, o herói não iria desistir tão facilmente. Lançando um feitiço de gelo, Leon Klein o enviou de volta ao ataque de seu oponente. Ele agora é a única esperança da humanidade e, como tal, é seu dever libertar o mundo da tirania do Rei Demônio, Belfar. Continuando a bloquear o ataque do inimigo, Leon encontrou um ponto vulnerável para contra-atacar. Aproveitando o ponto cego do Rei Demônio, o sujeito materializou uma parede de picos de gelo afiados com o pé logo abaixo da bola de fogo. O Rei Demônio Belfar, focado em atacar, não acompanhou os movimentos do garoto e pagou por isso. Em uma batalha tão importante, ele negligenciou se proteger e por isso foi perfurado por dezenas de pás geladas. Desaparecendo do mundo dos vivos, Belfar deu uma última olhada em seu assassino. Leon Klein, nem ouse pensar que acabou. O Rei Demônio gritou de raiva, depois do que ele se dissolveu completamente. Por mais um tempo, o protagonista não conseguiu acreditar que ele realmente tinha conseguido fazer isso. Soltando um suspiro de alívio, ele teve certeza de que a ameaça finalmente havia passado. O grande mago Leon derrotou o Rei Demônio Belfar, fazendo com que a paz retornasse ao mundo. Pelo menos era o que as pessoas pensavam. Poucos dias depois, o orfanato Tenuri, onde o herói mundial Leon nasceu e foi criado. A carruagem já havia sido providenciada e o rapaz estava pronto para partir para o Castelo Real. Enquanto Leon conversava com o cocheiro, uma voz de criança chamando seu nome foi ouvida por perto. Uma garotinha com um ursinho de pelúcia nas mãos correu até o irmão e perguntou para onde ele estava indo. Ajoelhando-se na frente dela, o garoto explicou que foi chamado com urgência para um negócio. Depois disso, ele pediu à irmãzinha que fosse uma boa criança e esperasse por ele. Dando um tapinha na cabeça da garota, Leon prometeu ensinar-lhe magia novamente quando ele voltasse. Em apenas algumas horas, o protagonista entrou na sala do trono do Palácio Real. Lá ele foi recebido de braços abertos pelo próprio rei e pelo príncipe Shark. Ajoelhando-se na frente deles, o rapaz cumprimentou Sua Alteza também e comentou que já fazia um tempo desde a última vez que se encontraram. Há muito tempo. Uma voz feminina familiar foi ouvida inesperadamente, surpreendendo Leon. Virando a cabeça, o garoto viu a princesa Sarah na sua frente. O garoto virou a cabeça e viu a princesa Sarah parada na sua frente. Enquanto o rapaz beijava a mão dela, o rei explicou que havia convocado a princesa Sarah de um país vizinho, especificamente para esse encontro. Para ser honesto, assim que o rei lhe disse que o herói Leon estava vindo para o castelo, ela imediatamente disse que chegaria o mais rápido possível. A propósito, majestade, por que você me convocou hoje? O protagonista perguntou. Depois de pensar sobre isso, o rei disse que, de acordo com o príncipe Shark, ainda há uma caverna próxima onde monstros aparecem. Intrigado com essa informação, Leon exclamou que já havia derrotado o Rei Demônio. Por que os monstros ainda não desapareceram? Em resposta, Sua Alteza explicou que era por isso que ele queria que Leon investigasse o assunto. Ele também tinha ouvido falar de casos em que aqueles que entraram na caverna não retornaram. Então, batendo palmas, o rei ressaltou que Leon Klein não era como os outros, e se ele fosse sozinho, era improvável que algo acontecesse com ele. Afinal, ele foi capaz de derrotar o Rei Demônio, então não havia nada com que se preocupar. Claro, o protagonista não poderia discordar de Sua Alteza. Ele é obrigado a eliminar os fatores que ameaçavam a paz do povo. Ele tem a obrigação de fazer isso especialmente pelo futuro dessas crianças do orfanato. Curvando a cabeça diante do rei, o garoto disse que entendia tudo. Ele respeitosamente aceitou o pedido do governante para investigar o caso dos monstros na caverna. Em troca, Sua Majestade prometeu ao garoto, depois que a investigação terminasse, pensar sobre o casamento com a princesa Sarah sobre o qual eles haviam conversado recentemente. Olhando para a garota envergonhada ao seu lado, Leon apenas riu sem jeito. O rei ainda não havia mudado nem um pouco. Casar com uma princesa é algo incompreensível para um homem como Leon, e pelo que parece, agora na sala do trono entre aquelas 4 pessoas, estava alguém que claramente não aprovava as decisões do chefe de estado. Com um aceno de mão, o rei pediu ao herói para ficar no castelo durante a noite, acrescentando que Shark sabia onde ficava a caverna certa, e que ele o levaria lá amanhã de manhã.
No dia seguinte, enquanto Leon colocava todas as coisas necessárias na carroça, a voz do príncipe foi ouvida por perto. Quando ele e seus cavaleiros se aproximaram do herói, Shark pediu desculpas a ele por fazê-lo esperar. Então, estendendo a mão para o sujeito, Shark disse com um sorriso no rosto que gostaria de trabalhar com ele nessa investigação. Apertou a mão do príncipe e retribuiu. Logo, os dois homens nas carroças chegaram à caverna. Shark apontou o dedo para uma fenda na rocha e disse a Sir Leon que os monstros deviam estar lá dentro. Olhando tenso para a escuridão, o protagonista sugeriu que seu companheiro de viagem procedesse com cautela. Lá dentro, a caverna parecia bastante incomum. Havia enormes raízes crescendo por toda parte, formando um sistema inteiro de túneis. Enquanto Leon olhava ao redor, ele sentiu algo estranho. A aura que emana deste lugar é a razão pela qual as pessoas que entram nesta caverna desaparecem? Olhando tensamente para as raízes, o garoto queria pedir ao príncipe Shark para ter cuidado. De repente, o homem que se aproximou dele por trás furtivamente perfurou o peito do garoto de ponta a ponta com sua espada. O ferimento não era crítico, mas por algum motivo, Leon caiu de joelhos, incapaz de se mover. Ele percebeu imediatamente que a lâmina havia sido envenenada. Virando-se horrorizado para Shark, limpando friamente o sangue de sua espada, o rapaz ferido perguntou por que ele havia feito isso. Com um olhar de desprezo para o garoto, o príncipe explicou que este era o local de sua execução. Leon havia atrapalhado por estar muito perto da rainha Sarah quando o próprio Shark deveria estar em seu lugar. Agora o príncipe planeja fazer o herói desaparecer e encenar como um acidente. Enfurecido, Leon gritou que isso era um absurdo e que ele não estava interessado em poder político. Ele estava apenas fazendo o melhor que podia por aquelas crianças. Tal resposta só provocou uma risada do príncipe. Cobrindo o rosto com a mão, Shark riu tão alto que sua voz ecoou por toda a caverna. Aquelas crianças que eram tão importantes para você não estão mais aqui. O príncipe falou ameaçadoramente, jogando algo no rosto do herói. Foi quando Leon viu na sua frente o pedaço arrancado da cabeça de um ursinho de pelúcia que sua irmãzinha estava segurando. Enquanto o cara não conseguia entender o que estava acontecendo, Shark explicou que na noite passada ele havia queimado o orfanato com todos dentro. Pisando na cabeça decepada do ursinho de pelúcia, o príncipe acrescentou que isso só aumentaria os problemas se alguém se preocupasse com o desaparecimento de seu herói. O príncipe olhou para sua vítima com um sorriso implacável no rosto e comentou que agora eles poderiam ir felizes para o céu juntos. Isso é uma coisa boa, não é? Quando a percepção do que havia acontecido chegou até ele, raiva e medo se misturaram nos olhos de Leon Klein. Mas assim que o menino gritou, o príncipe que havia chegado perto dele o chutou no peito. Ainda se recuperando do veneno paralisante, o garoto voou desamparadamente para o abismo. Obrigado pelo seu trabalho duro, senhor herói da justiça. Shark disse com um sorriso zombeteiro, olhando para ele. Caindo no abismo sem fim, o leão enfurecido não conseguiu pronunciar uma única palavra. No final, tudo o que ele tinha que fazer era aceitar sua morte iminente. Logo, o rapaz chegou ao fundo da caverna, após o que houve um silêncio sepulcral. Ninguém sabe quanto tempo se passou desde que ele caiu, mas de repente, uma gota caindo no rosto do garoto o acordou. Abrindo os olhos abruptamente, Leon viu que ainda estava naquela caverna. Sentado na água, o protagonista moveu o braço e se certificou de que sobreviveria por algum motivo. No mesmo momento, memórias de quão maldosamente ele havia sido dado a ele pelo príncipe Shark inundaram sua cabeça. Depois de perceber que todas as palavras que esse canalha havia dito eram de fato verdadeiras, Leon bateu os punhos no chão em desespero e gritou que nunca perdoaria esse bastardo. Saindo do lago, o cara decidiu que primeiro ele tinha que encontrar uma maneira de sair dali. O lugar acabou sendo bem grande, e então o garoto não tinha ideia de onde deveria ir. Suas reflexões foram interrompidas por uma misteriosa luz violeta que, de repente, apareceu na frente dele. Bem na frente do herói apareceu cercado por um monstro de aura sinistra, parecendo o esqueleto de um cachorro enorme. Embora fosse obviamente um monstro, era diferente de qualquer outro que Leon já teve que lutar antes. Por sorte, ao escanear uma bola de fogo diretamente em seu oponente, o cara o matou muito rapidamente. Tentando descobrir o que era essa besta em primeiro lugar, o garoto caminhou até os ossos carbonizados. No mesmo momento, uma estranha janela do sistema apareceu na frente de seu rosto, informando que a missão secreta da estratégia de passagem infinita havia sido passada por um milionésimo. Franzindo a testa em perplexidade,
Leon tentou pressionar a coisa misteriosa na frente dele. Ele foi impedido de fazê-lo por um monstro que apareceu de repente atrás dele, assim como da última vez. Não querendo se distrair muito com esse fraco, o protagonista literalmente o vaporizou com uma única bola de fogo. Quando ele voltou seu olhar para a janela do sistema, ele percebeu que a acima da fração havia mudado para 1-2. Isso fez o cara perceber que o número estava aumentando conforme ele derrotava os monstros. Fosse o que fosse, agora era mais importante para o garoto encontrar uma maneira de sair dali primeiro. Caminhando vagarosamente pela caverna, Leon se deparou com uma fonte de água semelhante à qual ele havia caído. Só que diferente do seu lago, este continha muitos esqueletos e armaduras de aventureiro. Provavelmente essas são as mesmas pessoas que o rei disse que desapareceram depois de entrar nesta caverna. Ajoelhando-se na frente dos mortos, o protagonista, irritado, percebeu que não podia se dar ao luxo de simplesmente morrer ali. Desde aquele dia, Leon Klein passou por muitas explorações e batalhas muitas vezes. Já faz 1 ano inteiro, e ele ainda não encontrou o caminho para sair deste lugar. Só havia uma coisa impedindo o cara de enlouquecer durante todas essas batalhas. Essa coisa deve ter sido o espírito de vingança que ele nutria contra Shark. Muito mais tempo se passou desde então, e para cada marco que ele passou por destruir monstros, ele aprendeu uma nova magia. Para 100.000 alvos destruídos, Leon recebeu o atributo de magia negra. A princípio, ele não queria usar essa habilidade, pois nunca tinha ouvido falar dela e, portanto, não sabia de suas consequências. Mas então o garoto percebeu que esse era o poder de que precisava para se vingar de Shark. Finalmente, 10 anos se passaram desde que ele entrou nesta caverna. Leon Klein pegou todas as recompensas possíveis por destruir monstros e finalmente completou a missão secreta. Naqueles 10 anos, ele havia acabado com 1 milhão de inimigos e conseguiu se manter vivo. Depois de completar a missão, o protagonista começou a sonhar com uma voz desconhecida, mas bastante agradável. Ele pediu ao garoto para derrotar alguém. Assim que a voz fez tal exigência, a luz do sol apareceu de repente na frente de Leon, cobrindo o rosto com a mão. O rapaz viu um enorme portão dourado fervido. Ele não teve escolha a não ser passar por aquelas portas e descobrir o que o destino havia preparado para ele em seguida. Ele será capaz de retornar à superfície. E se sim, o que aconteceu no mundo enquanto ele estava fora? Pensando em tudo isso, Leon, acordado, sentiu-se deitado de bruços na água. Abrindo os olhos, o garoto se levantou um pouco no instante seguinte no reflexo da água. Ele viu o rosto de um homem desconhecido para ele na frente dele. O garoto perplexo se levantou abruptamente e se virou para tentar descobrir onde ele estava. O que ele viu estava além de qualquer explicação. Os prédios ao redor dele não se pareciam com nada que pudesse existir em seu mundo. Onde diabos eu fui parar? Era tudo o que estava na mente de Leon no momento. Enquanto o cara tentava descobrir onde ele poderia ter sido jogado, uma voz foi ouvida por perto, surpresa por ele ainda estar consciente. Caminhando até o garoto e se dirigindo a ele pelo nome Kurobane, o cara de cabelo ruivo comentou que ele era muito bom como um saco de pancadas. Leon olhou para os estranhos confuso e se perguntou se eles estavam se dirigindo a ele. Quem eram eles, afinal? Claramente irritado, o homem corpulento ordenou que o garoto calasse a boca e parasse de dizer coisas tão estranhas. Ao se aproximar, ele agarrou o cara sentado na fonte firmemente pela cabeça. Começando a afogar o garoto na água, o estranho ruivo o aconselhou a finalmente acordar, já que ele ainda estava meio dormindo. Ainda sem entender o que esses bastardos queriam dele, Leon decidiu se defender. Abrindo os braços para os lados, ele ativou o atributo de magia da água e usou o feitiço flagelo da inundação. No mesmo segundo, enormes pilares de água se ergueram da fonte, jogando o homem insolente e corpulento a alguns metros de distância. Caindo no chão, a bunda do estranho ruivo rolou no chão. O bandido olhou para cima e viu Kurobane de pé confiantemente, que há pouco tempo eles não tiveram problemas em se contorcer em uma multidão. Então, o que tinha acabado de acontecer? Ele realmente fez isso? Enquanto seus comparsas perguntavam se ele estava bem, Makabe-san, deitado no chão, olhou nos olhos de seu garoto de recados e não conseguia acreditar que era realmente obra dele. Tiscando infeliz, o bandido decidiu não mexer com esse cara e disse aos seus companheiros que era hora de eles caírem fora. Leon só conseguia olhar perplexo para os estranhos em fuga, tentando descobrir o que tinha acabado de acontecer.
Você liberou tanto poder apesar de sua magia estar suprimida? Uma voz misteriosa perguntou melancolicamente, como se viesse da cabeça do protagonista. Enquanto ele voava para mais perto do garoto, a luz violeta do fogo percebeu que ele não podia esperar mais nada de Leon-sama. Percebendo que o sujeito teria algumas perguntas para ele, a chama voou bruscamente e sugeriu que falássemos em outro lugar. Tentando fazer a estranha coisa voadora parar, continuou a segui-la. Finalmente parando, o incendiário avaliou o fato de que agora que eles tinham chegado até aqui, tudo deveria estar bem. Após essas palavras, o objeto voador se iluminou com uma luz tão brilhante que o protagonista teve que cobrir o rosto com as mãos para não ficar cego. Quando a luz diminuiu um pouco, o cara tirou as mãos e viu uma pequena garota humilde de cabelos azuis vestida de feiticeira. De repente, correndo para os braços do garoto, a garota muito feliz exclamou que estava honrada em conhecer Leon-sama. Rapidamente agarrando o pirulito pelos ombros, o protagonista a soltou de si mesma e perguntou quem ela era e então perguntou se ela sabia, para contar a ele o que estava acontecendo aqui. A garota se desculpou e se apresentou como Luna, uma mensageira da deusa. O garoto intrigado decidiu esclarecer de qual enviado ele estava falando. Luna, por sua vez, explicou que ela simplesmente havia simplificado seu cargo. Mais especificamente, ela é um canal para os mortos. A deusa mensageira explicou que Leon havia realmente falecido quando foi empurrado para o penhasco naquela caverna. Ele estava agora em um mundo diferente daquele em que estava originalmente. Ele havia possuído o corpo de um garoto daquele mundo através do poder da deusa. Depois de aprender tantas informações novas, Leon levou um tempo para aceitar o que havia acontecido e se acalmar. Luna tentou se desculpar com o garoto por despejar tudo nele tão imediatamente, concordando que era impossível não ficar confuso em tal situação. O garoto, por sua vez, apenas sorriu e disse que estava bem. Ele tinha tudo resolvido em sua cabeça. Olhando para a mensageira da deusa, o protagonista se perguntou por que seu mentor o trouxe a este mundo. O humilde de cabelos azuis estava prestes a responder quando de repente um poderoso brilho verde se formou nas proximidades. Na frente de Leon e Luna, um portão verde gigante apareceu, semelhante em tamanho àquela pela qual o cara havia saído da masmorra da última vez. Quando ela estendeu a mão para o garoto, a mensageira da deusa percebeu que a porta havia aparecido bem a tempo. Isso a ajudaria a responder sua pergunta. Olhando fascinado para o portão verde, Leon não conseguia nem imaginar o que o aguardaria em seguida. Ao passar pelas portas, ele viu algo que não via há mais de uma década. Ele viu a criatura com quem havia lutado antes mesmo de se tornar um herói mundial em seu mundo. Não havia dúvida de que o monstro correndo em sua direção havia lutado sob o comando do rei demônio Belfar no passado. Acabou sendo Grenzaurus, um inimigo intransponível com uma forte barreira mágica. Naquela época, 10 anos atrás, Leon Klein levou mais de 3 dias para derrotar essa fera em seu mundo original. Agora ele não tem escolha a não ser lutar contra ela mais uma vez. Mas antes que Sir Leon entrasse na batalha, Luna o aconselhou a usar sua nova magia e prometeu que a vitória seria fácil para ele. Rapidamente adivinhando do que ela estava falando, o cara ativou um atributo de magia negra. Ao mesmo tempo, Grenzaurus já havia corrido até ele e estava pronto para agarrar o garoto com sua mandíbula poderosa. Assim que Leon deixou a mana escura fluir por suas veias, uma aura incrivelmente assustadora se formou ao redor dele. Alcançando o monstro correndo em sua direção, o protagonista usou a habilidade de remoção da bênção. No mesmo segundo, a barreira mágica quase invencível do Grenzaurus se quebrou em pequenos pedaços. A barreira desapareceu completamente em questão de momentos. Leon nunca havia sonhado com tal arma no passado. Perdendo sua defesa impenetrável, o monstro se virou o mais rápido possível e fugiu. No entanto, tirar bênçãos não é a única coisa que o atributo da magia negra pode fazer. Em um movimento fácil, Leon lançou um feitiço de garras mortais, perfurando o pescoço de seu oponente. O Grenzaurus, que havia morrido indefeso, caiu aos pés do sujeito. Essa luta não durou nem 30 segundos. A criatura, pouco menos poderosa que o Rei Demônio, perdeu muito rapidamente. Com uma exclamação alegre, Luna parabenizou Leon-sama por sua vitória. Chocada, olhando para sua mão envolta em energia negra, o protagonista não conseguia acreditar que possuía um poder tão avassalador. Enquanto o mensageiro da deusa celebrava a vitória de seu ídolo, Leon ficou ali parado por um tempo, olhando para o cadáver de Grenzaurus. Logo o sujeito avistou uma garota humilde e alegre,
e decidiu perguntar algo a ela. "Por que diabos você não me contou sobre esse poder imediatamente?" murmurou o garoto, olhando para a mensageira da deusa com desdém. Luna, por sua vez, desculpou-se e comentou que era mais fácil ver na prática quanta diferença era do poder que ele havia usado antes. Suspirando pesadamente, Leon disse que entendia a situação. Se ele foi movido para cá, significa que o rei demônio Belfar também virá para este mundo. Elogiando a engenhosidade do garoto, Luna explicou que o portão pelo qual os dois haviam passado recentemente havia sido formado devido ao efeito do rei demônio. Se o cara decidir deixar o portão, no entanto, o mundo em que ele está agora pode ser destruído por esses monstros. Dizendo que ele entendia isso, o protagonista insinuou que, nesse caso, não era surpresa que a deusa tivesse nomeado um guia para ele e o trazido a este mundo. Ainda assim, se perguntou se foi por causa de Belfar que ele foi chamado aqui. Olhando para cima, o garoto viu uma bandeira com um emblema bastante familiar se desenvolvendo nas proximidades. Era um emblema que ele tinha visto em seu mundo original. Uma tatuagem com exatamente o mesmo desenho estava na parte de trás da palma de Shark. Isso não poderia significar que essa escória tinha se mudado para este mundo também? Ao pensar nisso, Leon foi tomado por uma raiva incontrolável. Luna realmente queria confortar o rapaz, mas de repente, ela viu algo que interferiu em seus planos futuros. Depois de se desculpar com Leon-sama, a deusa mensageira desapareceu rapidamente para não causar problemas acidentalmente para ele. A voz de uma mulher desconhecida se aproximou do rapaz por trás. Quando a garota se virou para ele, Leon se virou para ela perplexo. Quando ela se aproximou, o estranho cumprimentou o rapaz e pediu um momento. A garota perguntou ao rapaz se havia um portão aberto por perto. Luna, como se estivesse alojada na mente de Leon, sentiu o cheiro de problemas e então o aconselhou a fingir que não sabia do que se tratava. O garoto respondeu ao estranho que não tinha visto nada parecido. A garota, por sua vez, pensando nisso, disse que era estranho porque ela podia jurar que tinha sentido a presença do portão. Então, olhando atentamente para o rosto do garoto, ela se lembrou dele. A senhora perguntou se ele era o mesmo aluno que havia sido associado anteriormente com aqueles delinquentes. Leon tentou responder algo, mas o estranho apenas se curvou e se desculpou por isso. Ela tentou impedi-los, mas era tarde demais para perceber, e então ela não podia fazer nada para ajudar. Sorrindo, o garoto disse que não era realmente algo pelo qual ela deveria se desculpar. Leon não sabe quem é essa garota, mas ela imediatamente o pareceu honesta e bem direta. Mais uma vez, certificando-se de que esse cara não viu nenhum portão aqui, a garota se despediu dele e disse que precisava voltar para seu dormitório. Depois de esperar o estranho ir embora, Luna reapareceu e comentou que essa moça era incrível, pois conseguia sentir o cheiro da presença do portão. Além disso, Leon-sama agora havia descoberto a bandeira da trama dessa garota e seus destinos, sem dúvida, se cruzariam novamente em breve. Enquanto o mensageiro encantado da deusa dizia isso, o personagem principal a olhava perplexo e não entendia do que ela estava falando. Um tempo depois, dormitórios estudantis. Quando Leon se aproximou da porta de seu quarto, viu uma pilha de folhas de insultos coladas nela. Enquanto o garoto, suspirando pesadamente, olhava para toda essa arte com um sorriso atrevido, os colegas que o observavam começaram a zombar dele. Leon percebeu imediatamente em que tipo de situação ele estava. Enquanto ele segurava a maçaneta, ele pensou que a garota que eles conheceram no outro dia deveria ser uma exceção. Quando eles estavam sozinhos no quarto, Luna assumiu a aparência de uma humilde e gritou indignada o que havia de errado com esses caras. Por que eles escrevem coisas tão vulgares? Enquanto Leon vagava por seu novo quarto, ele notou que parecia que Kurobane, cujo corpo ele havia assumido, estava passando por um momento bastante difícil. Sentando-se na cama, o garoto acrescentou, pois tinha outra pergunta. O que diabos há de errado com a escola neste mundo? Porque o brasão dela é exatamente o mesmo que o símbolo de uma das palmas de Shark. O príncipe também viajou para este mundo com o rei demônio? Infelizmente, Luna não conseguiu responder a essas perguntas. Na verdade, ela não sabe muito sobre este mundo. Ela só aparece neste mundo ocasionalmente para guiar Leon-sama. Ela ainda não viu o príncipe aqui. Agradecendo ao mensageiro da deusa, o cara disse que realmente queria chegar ao fundo de tudo isso. Mas, por enquanto, ele primeiro teria que descobrir como a academia funcionava. Mesmo que ele tivesse que deixar o caso de Shark em espera por um tempo, ele nunca esqueceria o que tinha feito.
Logo o dia seguinte chegou. Primeiro de tudo, Leon decidiu mudar um pouco sua imagem, fazendo um novo penteado. Observando o garoto, Luna continuou a encorajá-lo. Ela realmente gostou de seu novo visual, o que o fez parecer bem legal. Enquanto ele vestia sua jaqueta, Leon percebeu que, por enquanto, ele deveria se mover como o original, assim como Kurobane corria. Ele também deveria se lembrar de copiar sua maneira de falar. Pegando sua bolsa, o garoto deixou o dormitório e foi para a academia. Hoje, ele deve fazer todo o possível para aprender mais sobre este mundo. Há apenas algumas coisas que Leon sabe sobre este mundo. Alguns anos atrás, espaços misteriosos chamados portões começaram a aparecer no mundo. E ao mesmo tempo, havia pessoas que podiam usar magia. Muitos monstros perigosos surgiram do portão. As pessoas que matam esses monstros extraem recursos valiosos de dentro. O número de buscadores, pessoas que buscam esse tipo de trabalho, só cresce a cada dia. Dizem que é a Sagrada Academia Imperial que treina esses buscadores. Enquanto ponderava sobre tudo isso, Leon Klein ouviu sons lá fora que o interessaram. O garoto olhou pela janela e viu a presidente do conselho estudantil desta academia, Izumiya Mikoto, ali. Só de olhar para a maneira como ela usa feitiços, você pode dizer que ela é muito boa em magia. Quando o sinal tocou para o recreio, Leon saiu da sala de aula e quis ir até a biblioteca para obter mais informações. No entanto, bloqueando seu caminho, estava um homem ruivo que ele já conhecia. Olhando para seu menino de recados com um sorriso, Makabe o lembrou que era hora de pequenas tarefas. O bandido agarrou Kurobane-kun pelo ombro e disse que ele realmente queria comer um pouco de pão hoje. Olhando despreocupadamente para o rosto de Makabe, Leon sugeriu que, nesse caso, ele deveria ir ao refeitório e comer alguma coisa. O bandido claramente não esperava uma resposta tão grosseira, e isso o deixou muito bravo. Chamando o garoto de bastardo, Makabe gritou porque de repente ele estava agindo de forma tão arrogante desde ontem. Continuando a segurar o garoto de recados firmemente pelo ombro, o homem corpulento afastou sua mão direita e começou a preparar um feitiço, prometendo dar-lhe um lanche imediatamente. Izumiya Mikoto, que havia notado a altercação, tentou parar os valentões, lembrando-os de que o uso de magia era proibido no terreno da escola. No entanto, isso não impediu Makabe, e ele estava pronto para acabar com o garoto insolente com um martelo de pedra. Bom grife, Leon murmurou, olhando para o homem corpulento com vergonha. No instante seguinte, ele ativou o atributo de magia negra. Iniciando uma fenda no espaço, o cara começou a absorver a magia do inimigo sem deixar vestígios. Este feitiço de energia negra é chamado Grim Devourer. O martelo de pedra que Makabe havia criado tinha desaparecido completamente em um piscar de olhos. Fechando a fenda espacial com um aceno de mão, finalmente neutralizou o ataque do valentão. Makabe e a presidente do conselho estudantil ficaram chocados olhando para o garoto por mais um tempo. Depois de se desculpar com seus colegas de classe, Leon disse que tinha que ir. Ainda sem acreditar em seus olhos, Izumiya continuou parada e olhando para o cara. Depois da escola, Leon recebeu uma carta de Makabe. O valentão, aparentemente buscando vingança, tinha chamado o garoto para o campo de treino depois da escola. Também notando a carta, Luna perguntou ao cara por que ele não a ignorava. Leon, por outro lado, estava inflexível. Ele queria responder a esse desafio. Afinal, seria bom para ele reduzir o número de obstáculos em seu caminho. Mudando de opinião muito rapidamente, Luna também se iluminou com a ideia de dar uma surra naquele homem insolente. Mas com um olhar extra-hábil para ela, Leon foi até a porta e pediu que ela permanecesse escondida. Fim da tarde. Campo de treinamento ao ar livre. Na verdade, Makabe não esperava que aquele canalha do Kurobane viesse aqui. A primeira pergunta que o bandido fez ao cara foi sobre o que diabos aconteceu esta tarde. Sem uma resposta clara do garoto, o valentão ofereceu a Kurobane uma luta mano a mano. Makabe achou que o merdinha deveria aprender uma lição se ele ia se comportar daquele jeito. Depois de concordar em aceitar a luta, Leon acrescentou uma condição de que, se ele vencesse, o homem corpulento nunca mais o incomodaria. De repente, agarrando seu rosto, Makabe gritou que não entendia o que tinha acontecido com esse garoto. Até ontem, ele teria começado a tremer como o inferno se o valentão o tivesse empurrado um pouco. Dizendo ao homem corpulento para parar de tagarelar, Leon fez sinal para ele começar logo. Franzindo o senho com raiva, Makabe concordou em começar e imediatamente ordenou que seus comparsas pegassem o idiota. Os dois valentões, preparando feitiços de ataque, atacaram o garoto de ambos os lados.
Eles já tinham corrido quase perto, mas Kurobane continuou ali parado sem fazer nada. Rindo maldosamente, Makabe gritou que estava mentindo quando disse que a luta seria 1 contra 1. Bem, eu sabia que você faria, Leon falou calmamente. Depois de dizer isso, ele abriu os braços para os lados e estendeu os dedos na direção dos oponentes que se aproximavam. No momento seguinte, ele ativou o feitiço de atributo de magia negra, o Espelho da Negação. A magia de ataque que havia sido invocada para prejudicar o garoto refletiu diretamente de volta para os valentões que a criaram. Com literalmente alguns balanços de suas mãos, os dois ficaram completamente incapacitados. Tudo o que Makabe tinha que fazer nessa situação era ficar ali com a boca aberta e aguardar seu destino. Pedindo desculpas ao homem corpulento, Leon disse que nunca mais se permitiria sucumbir a um ataque furtivo. E mais importante, ele não tem planos de perdoar ninguém que tente fazer isso. Depois de explicar tudo isso ao seu oponente estúpido, Leon começou a concentrar a energia escura em sua mão e lentamente caminhou em sua direção. Makabe, atordoado, ainda não conseguia entender o que estava acontecendo. A magia pode ser dividida em 4 categorias: vento, água, fogo e terra. Que tipo de magia esse cara está usando, então? Estremecendo de medo, o homem corpulento decidiu perguntar a Kurobane como alguém tão inútil quanto ele conseguia usar tal magia. Inútil, hein? Aquelas palavras horríveis saindo da boca de seu garoto de recados acorrentaram Makabe. O Leon, furioso, olhando impiedosamente para o valentão, murmurou que não conseguia acreditar que esse cara ousava olhar para alguém em uma situação como essa. Finalmente, desesperado, Makabe esticou o braço e tentou lançar uma bola de fogo no garoto perturbado. No entanto, ele nem percebeu Kurobane caminhando até ele. Seus movimentos simplesmente não eram visíveis ao olho do humano. Uma vez ao lado de seu oponente, Leon colocou a mão em seu pescoço e afetou seu corpo com magia negra. Perdendo a consciência, Makabe não queria aceitar o que tinha acabado de acontecer. Como ele poderia perder para alguém como aquele merdinha? Logo, o homem corpulento foi finalmente nocauteado, e Leon finalmente conseguiu acalmar sua energia assustadora. Mostrando-se na frente do garoto, Luna percebeu que a habilidade de roubar outro privando-o de sua mana com um atributo de magia negra era algo muito útil. Concordando com ela, Leon refletiu que, tendo sentido algo assim, era improvável que esse cara o incomodasse novamente. De qualquer forma, ele estava feliz que tudo tinha acabado sem nenhuma repercussão. Assim que o cara disse isso, houve um som alto e estrondoso vindo de onde quer que você estivesse, debaixo do solo. Então, uma sirene uivou, alertando todos os alunos da academia para evacuar. Sentado ao microfone, o chefe do conselho estudantil anunciou que um portão havia aparecido perto da área de treinamento da academia. O nível de ameaça do portão foi classificado como uma categoria vermelha, que é o nível mais alto de perigo. Ao ouvir a sirene, os alunos correram para fora das salas de aula e dormitórios. Izumiya Mikoto, seguindo pelo corredor, informou a todos que os alunos deveriam evitar lutar contra monstros enquanto evacuavam para a cidade. A própria garota teve que começar prontamente o processo de selar o portão. No entanto, um dos professores parou a presidente do conselho estudantil e relatou a ela que o diretor da academia havia ordenado que ninguém deveria lidar com a categoria vermelha. Se os alunos falharem no ataque por causa de sua imprudência, a academia será responsabilizada por suas ações. Então, não querendo ouvi-lo, a garota o lembrou que no passado, quando o portão da categoria vermelha apareceu, os moradores das casas vizinhas sofreram grandes danos. A razão pela qual os alunos frequentam esta academia é para aprender a lidar com essas situações. É por isso que Izumiya não pode fazer nada além de selar este portão ele mesmo. Imediatamente, o aparecimento do portão, monstros começaram a sair. Aqueles que estavam nas proximidades na época foram os mais azarados. Um dos alunos, percebendo que não tinha resistência e velocidade suficientes para escapar dos lobos, parou e tentou lutar contra seus oponentes com uma flecha de pedra. Infelizmente para ele, os monstros de nível de perigo vermelho eram fortes demais para receber qualquer dano de tais ataques. Se não houvesse ninguém por perto, esse cara teria sido a primeira vítima das criaturas que surgiram. Ele teve muita sorte que Izumiya Mikoto não se acovardou e foi direto ajudar. Com alguns tiros precisos de pás geladas, a garota perfurou todos os lobos que atacavam o aluno. Ela é uma das poucas alunas nesta academia que pode lutar contra inimigos tão poderosos. Aproximando-se do garoto assustado, Izumiya perguntou se ele poderia ir,
Depois disso, ela o aconselhou a procurar ajuda de seus colegas e se afastar do portão. Ainda há alunos por perto que precisam ser evacuados. Além disso, a área é bem próxima da cidade. Nesse caso, Izumiya não tem outra escolha. Para evitar sacrifícios desnecessários, a garota terá que derrotar o mestre deste portão. Como ela derrotou aqueles monstros e entrou no portão, foi visto por Leon e seu guia. Olhando melancolicamente para ela, o protagonista perguntou a Luna o que eles precisavam fazer para fechar este portão. Obviamente, a resposta para esta pergunta era derrotar o monstro que controlava este portão. É comumente chamado de chefe. Nesse caso, Leon sugeriu que seu companheiro fosse lá imediatamente. No entanto, Luna avisou o cara que, embora o poder do atributo magia negra fosse incrivelmente grande, ele consumia muito mana. Ir lá poderia ser muito perigoso, mas o protagonista não se deixou intimidar por isso. Ele explicou ao mensageiro da deusa que suas ações atuais não foram motivadas por mais ninguém. Mesmo assim, ele não pode ignorar tal ameaça. Ele sabe por sua vida passada o quão devastadoras as consequências de sua inação em tais situações podem ser. Bem, Leon-sama é uma pessoa tão legal, Luna disse, olhando para o garoto com um sorriso. Quando se aproximaram da borda da casa, o protagonista sugeriu que nos apressássemos. Depois de dizer isso, eles, junto com o mensageiro da deusa, pularam. Enquanto isso, Izumiya Mikoto continuou sua batalha com os monstros nas cavernas de fogo dentro do portão. Como eu esperava de criaturas da categoria vermelha, as lutas não foram fáceis para ela. E assim que a garota estava em seu limite, uma serpente de fogo apareceu atrás dela. Lançando um olhar assustado para ele, Izumiya se mexeu, mas percebeu muito rapidamente que não teria tempo de se esquivar. No mesmo momento, o atributo de magia negra foi ativado, e as garras mortais perfuraram o enorme monstro até a morte. Olhando perplexa para a energia negra que emanava da serpente derrotada, Izumiya tentou entender o que tinha acabado de acontecer. Só depois de um tempo é que finalmente percebeu quem era seu salvador. Desviando o olhar para a figura parada nas profundezas da caverna, a garota reconheceu seu colega de classe. Kurobane, sendo um garoto de recados comum para um grupo de valentões, entrou no portão vermelho da categoria e salvou o chefe do conselho estudantil. Aproximando-se do cara, Izumiya, desanimada, perguntou se seus olhos a estavam enganando, enquanto o garoto pulava sobre o rabo do monstro morto. A garota agradeceu por salvá-la em uma situação tão perigosa. Kurobane, por sua vez, também disse que estava muito feliz por ela não ter se machucado. Aproveitando o momento, Izumiya decidiu perguntar ao garoto que tipo de magia ele tinha acabado de usar. Quem diabos ele era realmente? Virando-se, o garoto lembrou à presidente do conselho estudantil que eles tinham coisas mais importantes para fazer agora. Eles deveriam priorizar fechar o portão. Foi para isso que ela veio aqui, não foi? Concordando com sua colega de classe, Izumiya disse que eles deveriam ir embora. Caminhando junto com o garoto, a garota deu outra olhada na serpente derrotada. Ela já tinha ouvido falar de um aluno chamado Kurobane antes. Mesmo durante a batalha de treinamento na academia, ele estava em último lugar. Essa certamente era uma nota justa para o aluno. Mas nesse caso, por que ele seria capaz de usar uma magia tão poderosa agora? Decidindo não deixar isso subir a cabeça agora, Izumiya correu com o garoto mais para baixo na masmorra dentro do portão. Logo, os dois estavam cercados por monstros por todos os lados. Sem parar, o chefe do conselho estudantil usou o feitiço Prisão de Água. Depois de capturar todos os monstros em um enorme hidrogênio, a garota começou a arrastá-los para um ponto. Os oponentes estavam atolados em uma prisão de água sem como respirar, e os alunos continuaram correndo. Não conseguia deixar de se maravilhar com tal magia. Mas ele não podia esperar outra coisa do melhor aluno da academia. Depois de um tempo, o chão diante de seus pés se abriu e um terremoto começou. Um golem de pedra alto e de um olho só rastejou para fora de uma pilha de pedras. A criatura imediatamente tentou atacar Leon, mas ele desviou do golpe sem muita dificuldade, pulando para trás. Então, colocando a mão para frente, o garoto ativou um atributo de magia negra. Desta vez, em seu oponente, ele usou a habilidade Blind Edge. Já no segundo seguinte, a enorme criatura havia se transformado novamente em uma pilha comum de pedras. Observando isso, Izumiya imediatamente percebeu que o sujeito havia mirado originalmente no ponto fraco de seu oponente, seu olho, acabando com ele com um único tiro. Isso não é apenas um crédito à magia única que ele exerce,
Ele a ativa rapidamente e a usa com extrema precisão. Ele age como um mago muito experiente que luta contra monstros há décadas. Os dois logo chegaram ao local do chefe final da masmorra. Preparando-se para uma batalha feroz, Kurobane perguntou à sua parceira se ela estava pronta. Ouvindo uma resposta afirmativa, o garoto e Izumiya cruzaram o limite das câmaras do dono do portão. Seu oponente atual acabou sendo ninguém menos que um dragão de lava. Até mesmo os livros didáticos categorizaram essa criatura como um monstro extremamente perigoso. Somente quando ela viu a criatura majestosa parada diante dela, é que Izumiya caiu em um estupor. Depois de trazer sua parceira à razão, Kurobane pediu que ela tomasse cuidado e explicou que o dragão de lava os atacaria constantemente com fogo e sua cauda, usando-a para alcance. Assim que os dois discutiram o plano entre eles, o inimigo já havia começado a preparar o primeiro ataque. Com a boca aberta, o monstro liberou um poderoso fluxo de plasma nos convidados indesejados, derretendo tudo em seu caminho. Izumiya conseguiu se esquivar do primeiro ataque do inimigo, mas não reagiu imediatamente ao golpe de cauda sobre o qual seu colega de classe a havia alertado. Por algum milagre, ela ainda conseguiu se esquivar novamente sem se machucar. Tudo está acontecendo exatamente como Kurobane disse a ela. Tomando uma boa posição, a garota lançou uma lança de gelo e mirou direto no rosto do dragão de lava. No entanto, como se viu, o gelo não era uma arma eficaz contra a magia deste chefe. Normalmente, este ataque seria extremamente eficaz contra o atributo fogo, mas o calor do dragão de lava é tão grande que neutraliza completamente a vantagem do gelo. O tempo todo, Izumiya Mikoto funcionou como a isca perfeita, desviando a atenção do chefe dela para deixar seu colega de classe se aproximar. Parado na frente do rosto do monstro, Kurobane usou garras mortais nele. Percebendo que não seria capaz de resistir a uma magia tão poderosa, o dragão de repente bateu suas asas. A uma velocidade tremenda voando pelo ar, o monstro começou a tentar voar o mais longe possível desse homem perigoso. Na verdade, Leon não tinha ideia de que esse dragão ainda tinha a habilidade de voar. Enquanto o cara se perguntava o que eles deveriam fazer a seguir, Izumiya correu até ele e perguntou se eles iriam deixá-lo ir assim. Virando-se para Izumiya-san, Kurobane perguntou se ela poderia usar magia além do atributo água. Após receber uma resposta afirmativa, o garoto pediu para Tagarota tentar desacelerar o dragão pelo menos por um momento com magia de vento. Não sendo alguém que cruzasse o caminho do cara, a presidente do corpo estudantil disse que confia nele agora mais do que em qualquer outra pessoa. Após dizer essas palavras, ela ativou o atributo de magia de vento. Colocando as mãos para a frente, Izumiya canalizou um poderoso fluxo de mana após o monstro voar para longe. O feitiço de explosão de ar formou poderosas correntes de vento ao redor da criatura voadora, interrompendo sua taxa de voo. O dragão de lava, tentando se mover, rugiu em desespero. Quando chegou a hora, o mensageiro da deusa avisou Leon-sama que o inimigo havia parado de se mover. Dando um passo à frente, o cara ativou um atributo de magia negra. Lançando um feitiço governante do abismo, o garoto começou a envolver o corpo do dragão de lava com centenas de borboletas sinistras. Esperando o momento certo, Leon estalou os dedos. As borboletas que se agarravam ao monstro de todos os lados de repente começaram a brilhar intensamente. Ainda tentando se libertar das algemas das correntes de vento, o dragão cego rugiu ainda mais alto. No segundo seguinte, houve uma explosão ensurdecedora. Observando essa visão incrível, Izumiya cobriu os olhos com as mãos da luz ofuscante. Quando toda a fumaça da explosão se dissipou, uma imagem de um dragão de lava derrotado apareceu diante dos olhos dos dois alunos. Como de costume, a jubilosa Luna imediatamente começou a elogiar seu amado Leon-sama, comentando que não esperava nada mais dele. "Você conseguiu", disse Izumiya Mikoto, caminhando até o garoto. Arrumando o cabelo, a garota disse com um sorriso que tinha muitas perguntas para ele. Mas agora ela tinha que dizer que tinha sido uma batalha incrível. Socando o nó dos dedos de sua parceira, Kurobane concordou com ela e comentou que isso só foi possível por causa dela. Um tempo depois, o portão desapareceu e os dois alunos que derrotaram o chefe estavam de volta ao seu mundo. Olhando ao redor, Leon disse que eles tinham cumprido sua tarefa, então comentou que os danos à área ao redor pareciam estar sob controle também. A voz do homem que havia chamado o presidente Izumiya interrompeu as reflexões dos garotos. Um homem de terno parado do lado de fora do carro pediu à presidente do corpo estudantil
para explicar o que significava seu flagrante desrespeito às ordens dele. Essa pessoa acabou sendo o diretor da Sagrada Academia Imperial, Shido Atsushi. Bem, pessoal, por hoje é só. Obrigado por assistir até o final. Não se esqueça de deixar aquele like maroto, ativar o sininho para acompanhar novos vídeos e se inscrever no meu canal. Um grande abraço do King. Vejo vocês na próxima.